Bom dia. Bom dia. Letícia, bom dia. Bom dia, Brenda. Bom dia. Bom dia. E aí, Luana? Bom dia, Luana. Suave na nave? Isso aí. Qual que é o dia de retorno de vocês mesmo? Eu estava aqui até aqui. 19. Preparados? Preparados? Preparados para o retorno? Sim, né? Olha o Flores chegando aí. Vamos de química hoje, né, gente? Deixa eu até abrir o livro de vocês também aqui. Deixa eu abrir o livro de vocês. Eita. Química. Estamos no livro 5. Química 4. Só vou espelhar meu... Eu vou espelhar meu... Acho que é isso aí. Galera, vamos resolver alguns exercícios de KC e KP e algumas questões de deslocamento de equilíbrio. Hoje é química, né? Os horários ainda não saíram, então não sei quais são os dias que eu vou dar aula presencial para vocês. Não me pergunte sobre a questão de... Assim, na teoria, quem não for à escola terá um link por sala, no caso por turma, para que esse aluno consiga acompanhar essas aulas em casa. Então, vão ser tipo essa dinâmica de ligado aí 4 horas, não sei como é que isso vai funcionar. Em relação aos critérios de segurança, a escola está mantendo todos os critérios de segurança, acesso em horários diferentes. Claro que nada disso vai adiantar se os alunos não obedecerem essas regras. E no caso de vocês que moram, que vêm de Town, eu não sei como que isso vai funcionar, né? Não sei como que o tio do ônibus, o tio da Towner vai organizar para que esses alunos não tenham um contato muito próximo, né? Porque eu acho que vocês que vêm de Towner vêm e tem uma Towner só, sei lá, para 10 pessoas, 12 alunos. Não sei como que isso vai funcionar, esse transporte, tá? Não sei. Mas como vai ser dividido por as turmas, acredito que esse fracionamento das turmas vai favorecer, inclusive, o transporte.
mas a questão do transporte, nas salas de aula, a gente vai ter todo aquele controle de acesso à entrada, vocês não trocam de sala, os professores que trocam, né? Os professores vão ter EPIs, assim como vocês deverão levar as máscaras e tal, fazer a troca, todo aquele processo. Então, a questão de segurança, assim, ao meu ver, há um risco maior de você ser infectado por Covid, você indo ao supermercado, por exemplo, né, do que para vocês, alunos, em sala de aula. Eu penso. Agora, para o professor, devido a essa dinâmica de troca, que vocês terão contato somente com a sala de vocês, né? Se vocês obedecerem as regras. Vão entrar, ficar na sala e vão embora para casa. Agora, o professor é o cara que vai ter contato com... Eu, por exemplo, 6 salas no dia. Então, o meu contato é maior do que o de vocês. Tá? Mas não vai acontecer nada com a gente, não, gente. Vai ficar, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Aí é opcional, quem quer voltar, quem não quer e tal. Mas, vida que segue, né? Cara, por que isso aqui tá ficando fixo? Chegamos ao nosso capítulo, deixa eu voltar aqui para vocês poderem entender, é livro 5 da física, ou da química, estou na química 4, eu estou cálculos envolvendo a constante de equilíbrio, que é a aula 18, e a aula 19 nós já demos também, que foi deslocamento de equilíbrio químico. Então, a aula 18 e a aula 19 já foi dada, né? Nós já fizemos, inclusive, cálculos com KC e KP. Agora, nós vamos fazer alguns tópicos de alguns exercícios aí da aula. Então, já lemos a aula 17, a aula 18, a aula 19. Estamos aí, ó, mergulhando. Na semana que vem, nós já vamos falar de equilíbrio iônico. Então, equilíbrio iônico, depois nós vamos para pH e pOH, cálculos, aplicar logaritmo. Então, semana que vem, aula 20, 21 e 22, pauleira dentro, cerrar esse livro 5 aí, né? De vocês da Química 4. Vamos que vamos. Galera, nessa aula é bem pequenininho, né? Ele traz pra gente, a única coisa diferente que ele traz pra gente é o que nós chamamos de o grau de equilíbrio, né? Na verdade, esse grau de equilíbrio, mais à frente, ele vai virar grau de ionização ou de dissociação, dependendo da minha substância. Tá? Então, esse alfazinho aqui, ó, esse alfazinho aqui é o número consumido ou produzido de uma determinada, no caso, como nós estamos mais preocupados com os meus reagentes, e nós vamos ver que eu vou estar preocupado mais com os meus ácidos e com as minhas bases, o quanto que eles vão ionizar, se eu estou falando de um ácido, e quanto que vai dissociar, se eu estou falando de uma base. Então, estou preocupado com isso, e eu vou chamar esse cara aqui de grau de ionização ou grau de dissociação. A gente usa mais grau de ionização, que aí é como se fosse algo universal. Sabemos que algumas substâncias sofrem dissociação e algumas substâncias vão sofrer ionização. A gente não está muito preocupado com isso nesse nível da matéria. Nós entendemos que quando você chega nesse nível, né, você olhar para uma substância e saber se ela é iônica ou se ela é molecular, para você isso é café pequeno. Né? Chegou nesse nível alto da matéria, então o que antecede isso para você, isso é brincadeirinha de criança, é exercício de 9º ano. Então, eu vou pegar quantas moléculas, né? Qual é o mol, quantos que foi consumido, nós já fizemos inclusive exercício utilizando esse grau, que normalmente nos exercícios ele vai vir em porcentagem. É muito comum esse cara aqui, ó, vir em porcentagem, porque ele é um número adimensional. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu coloquei um determinado ácido, é assim que nós representamos ácido na química, HA, monoprótico, ele só tem um hidrogênio, né? Então ele está sofrendo um processo de dissociação, está em equilíbrio, formando íons H+, e ânions A-. Show? Suponhamos que eu tivesse colocado aqui 2 mols desse cara.
né? Isso aqui é, ó, I de início, tá? No início eu tinha 2 mols desse cara, não tinha nada disso, nada disso. Aí eu vou colocar aqui, ó, reagem barra produz. Então, suponhamos que reagiu aqui a 0,5 mol. Se reagiu 0,5 mol desse cara, e como a minha reação é de 1 para 1, então vai produzir aqui 0,5 desse e 0,5 desse. Então, olha só, então quer dizer que para cada 2 mols desse ácido que eu adicionar uma solução, vai reagir para a gente 0,5. Então, se ele reagiu, quer dizer que ele foi consumido. Porque o que vai sobrar para a gente no meu equilíbrio? Vai sobrar para a gente 1,5 mol desse cara. Opa, peraí, se eu coloquei 2 e sobrou 1,5, o que foi consumido ou o que foi reagido é 0,5. Então, quando eu quero calcular o grau de equilíbrio dessa substância, ou seja, a razão entre o número de mols consumidos de um certo reagente, que nesse caso é um ácido monoprótico, HA, pelo número de mols iniciantes desse meu reagente, olha o que eu vou obter. Ó, alfa 0,5 dividido por 2. 0,5 dividido por 2 vai dar 0,25. Aí fica ruim, né? Colocar uma grandeza sem unidade medidas, mas ela não tem unidade medidas. Porque era 0,5 mol dividido por 2 mol, quarta mol, sobra para a gente 0,25 adimensional. Não tem unidade medida. E aí, o que nós costumamos a fazer? A gente multiplica esse cara aqui vezes 100, e aí eu vou obter 25%. O que isso quer dizer? Que para esse meu sistema, nessas condições de equilíbrio, nessas condições de temperatura e tal, 25% desse ácido vão sofrer ionização. Isso que é meu grau de equilíbrio ou grau de ionização. Tá claro isso para vocês? É a única coisa que nós, inclusive, fizemos exercício no meu slide, porém nós não tinha dado um tópico específico sobre esse grau de ionização. A gente vai usar esse grau de ionização lá para ácidos fracos e base fracas, na lei da diluição de Oswald. Não sei se vocês se lembram do ano passado, tivemos uma aula, vocês tiveram aula sobre isso, então nós vamos recapitular. Tá? Então, guarda o que é esse grau de ionização. Memorizem assim, melhor do que grau de equilíbrio, grau de ionização. Tá? Esse mesmo grau de ionização é aquele que nós usamos para classificar se um ácido ou uma base é fraca ou forte. Lembram que se ele for menor ou igual a 5%, esse ácido ou essa base é fraca. Se for entre 5% e 50%, ela é moderada, e acima que isso, ela é o quê? Forte. Lembra? Lá no comecinho da inorgânica, com o tio Digão, que vocês estavam estudando isso, né? Então, só para lembrar, é esse cara que nós usamos lá também como critério para classificar um ácido e uma base para saber se ela é forte ou fraca. Vou limpar aqui os meus desenhos. Digão agora é faixa marrom, né? Em jiu-jitsu, o cara está virado no giraia. Tá? O cara está virado no giraia, faixa marrom. O cara está perigoso agora. Quase faixa preta no jiu-jitsu. Gente, não vou fazer teoria, tá? Eu vou direto para a parte matemática. Vou fazer esse 2 aqui, que eu acho que a parte matemática é o que vocês provavelmente teriam aqui um pouquinho mais de dificuldade. Vamos fazer esse exercício aqui, o número 2. Vamos fazer o número 2. Em um recipiente adequado de 5 litros, colocaram-se 8 mols de gás hidrogênio e 4 mols de gás nitrogênio. Na temperatura T, o equilíbrio foi atingido e verificou-se a presença de 3 mols de amônia no sistema. Haha! Então, quer dizer que, para eu resolver essa questão, eu preciso montar a minha equação. Cara, bicho, é impressionante como que os nossos alunos, no geral,
tem uma enorme dificuldade em montar uma equação química a partir de uns dados, né? A partir de dados concedidos, para não ficar repetitivo, dados. Então, a partir dos dados de uma situação problema. Alguém tem alguma sugestão de como que eu poderia montar essa expressão? O que está falando? Tem uma reação acontecendo aí, mas sem eu ter essa reação, eu não consigo calcular a minha constante de equilíbrio. Alguém tem alguma sugestão? Alguém que não colocou, que só colocou o nome e foi embora? Alguém que ainda está presente na sala de aula? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Professor, eu tô aqui, mas tá difícil assistir sua aula, porque tá dando umas travadinhas. Para todo mundo? Provavelmente é por causa da minha internet. Poxa. Entendi. Então, se fosse para todo mundo, eu ia até trocar a minha internet. Que eu te falei, né? Eu tenho duas internets, aí eu troco a internet quando uma talvez dando um pau e tal, não sei o quê. Show, Alice. Ô, Murilo, Sim, faz o seguinte, Murilo. Tenta sair e voltar para ver. Às vezes eu é vou só. tentar usar a minha internet móvel do telefone, calma aí. Eu acho que você sair e voltar antes de apelar para o 4G. Aí é 4G já? Tô de brincadeira, Murilo. Tô de brincadeira, tá? O quê? Nem entendeu a piada, tá vendo? Murilo não entende a piada, Murilo. Eu não escutei a piada. Eu perguntei se aí Jacupema já é 4G. Ah, tem 3 antenas em Jacupemba. Entendi. Não, 4. Então construindo 5. Por quê? Então, eu estou usando o meu móvel, eu uso a Claro, né? Lá em Vitória ela é 4.5, mas em Linhares ainda ela é 4G. Tá entendendo? Eu uso a Vivo, aqui é 4G. Pode crer. Porque Então a, já a volto. Claro, a Claro... Hã? Melhorou? Já volto, eu vou trocar de internet. Show. Sem problema. Vou esperar um pouquinho para ver se ele volta bem aí, para o Murilão voltar. Só um minutinho, galera. Mas, Bárbara, aproveita que você está aí e fala como é que ficaria essa reação dessa situação, problema exposta na questão número 2. Como que ficaria? Fala para mim. Aproveita que você está aí e expressa para mim, né, como que ficaria. Eu vou fazer o seguinte, olha só o que eu vou fazer. Fica legal. Eu vou fazer um grande quadrado preto aqui. E eu vou usar nessa lateral aqui, ó, olha só, vai ficar um preto aqui, mas a gente vai riscar para... O Murilão tá aí, deixa eu ver. A gente vai usar para riscar, olha só que legal. Então, ó, esse quadro aqui, ó, quadro negro que eu fiz agora, é o que nós vamos usar para fazer o nosso exercício número 2. Então, aqui será o nosso exercício número 2. Opa, não é isso aqui agora. Agora é o nosso exercício número 2, ó. Nosso número 2. Show? Ficou irado, hein? Ficou massa, hein? Então vamos lá, ó. Dados importantes do meu problema. Ele disse para mim que o volume do meu recipiente, ele falou que ele tinha 8 mols de hidrogênio, gás, não se esqueçam, 4 mol de gás nitrogênio. Na temperatura, ele não informou para a gente, porque essa temperatura seria mais importante se nós estivéssemos em nível superior. Tá? O equilíbrio foi atingido e verificou a presença, olha só, de 3 mols de amônia. Perfeito? Vamos montar a nossa expressão, então? Murilão, ajudou alguma coisa, Murilo? Hein? Tá melhor. Agora eu consigo ver o Malvo se mover em vez de só se teleportar.
Ah, entendi. Estava tendo um teletransporte. Vai ser Power Rangers, tá? Caramba. Gente, eu vou fazer uma outra equação então, ó. Eu tinha gás hidrogênio que reagiu com gás nitrogênio e estava em equilíbrio, vou colocar uma setinha dupla, com... Perfeito, perfeito. Isso. Não, não. Então, Bárbara, esses valores que você tem são os valores do número de mols, não são os valores do balanceamento estequiométrico. O número de mols é uma coisa, coeficiente estequiométrico são outras, tá bom, Bárbara? Tá? Então, a equação está perfeitamente montada. O problema é que você colocou o número de mols como sendo coeficientes, e eles não são, tá? Show. Então, vamos lá, ó. NH3. Vamos balancear agora a nossa equação? Então, ó, 2 hidrogênios, aqui tem 3. Ó, 2 hidrogênios, lembra da regra do macho? Macho, metais, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, eu não posso começar pelo hidrogênio, já que a regra do macho, eu vou começar pelo nitrogênio. Eu tenho 2 nitrogênios aqui. Para eu ter 2, ó, vou meter um 2 aqui na frente. Agora eu tenho 2 nitrogênios. Nitrogênio, ok. Só que eu passei a ter 6 hidrogênios. Para ter 6 aqui. Então, o meu balanceamento ficou 3 mol de hidrogênio para 1 de nitrogênio para 2 de amônia. Perfeito? Essa é a minha relação estequiométrica. Agora, eu vou montar... Se aqui tivesse uma tabelinha para a gente poder fazer, mas não tem. Eu vou montar agora uma tabela para a gente ir preenchendo com aqueles valores que eu te falei. Início, vamos colocar uma tabelinha aqui, ó. A galera que vai fazer prova aí para medicina, que vai fazer discursivo aí, é interessante que vocês mantenham uma organização, tá? Então aqui vai ser meu início, aqui vai ser o que reage, e por último aqui vai ser o que equilíbrio. Show? Aí eu vou colocar os valores agora, os nomes. Então aqui, ó, início, I de início, reage, formam, de equilíbrio. No início, agora sim, Bárbara, no início ele falou que ele tinha 8 mols desse cara, ele tinha 4 mols desse cara, no início, e não tem produto, não tem. Aí ele fala que o equilíbrio foi atingido e verificou a presença de 3 mols de amônia. Então, no equilíbrio, eu tenho 3 mols desse cara. Para eu ter 3 mols desse cara, é porque formou 3 dele. Que tá mol. Tá? Em mol. Para formar 3 mols desse cara, olha só, aí é que bora o detalhe, ó. Para eu formar 2, eu preciso reagir 1. Para formar 3, quantos mols de nitrogênio eu preciso? Quantos? 1,5. 1,5. Quem acha que é difícil, você está vendo, olha, eu estou formando sempre o dobro do que eu tinha de nitrogênio. A relação é de 1 para 2. Para cada um, forma o dobro. Então, se eu formei 3, 3 é o dobro de qual número? De 1,5. Agora, olha com hidrogênio. Para cada um que eu vou consumir de gás de nitrogênio, eu preciso de 3 de hidrogênio. Então, eu preciso 3 vezes mais de hidrogênio. Ou seja, eu preciso, se eu consumir, né, se reagir 1,5, eu preciso de 4,5. Fala para mim se o preenchimento dessas coisas ficou legal para vocês. Epa. Fala para mim. Vai apagar aqui, mas é porque eu tô... Como assim? Se o...
Esses valores Se que o eu 4 coloquei, ficou interessante, ou... o quadro não. Ah, dá para Quero saber se os entender valores, e para direitinho. se os que eu coloquei, os valores 4,5, 1,5 e o 3 que eu adicionei, tá tranquilo para vocês. É isso que eu quero saber. Tá tranquilo, tá tranquilo. Show. Agora, olha o que sobra no equilíbrio. Se eu começo com 8 mols e eu consumi 4,5, sobrou quanto para gente? Sobrou quanto? 3,5. 3,5. 3,5. Quanto que sobrou de nitrogênio? 2,5. Perfeito. Aí que está o problema. São esses valores que eu vou ter que levar para o nosso cálculo da minha expressão? Não são, gente. Nós vamos ter que calcular agora a concentração de cada uma das minhas espécies. Ó. Nossa, eu já tinha esquecido que era concentração de novo. Uhum. Eu sei que a galera esquece disso aqui. Então, a concentração do hidrogênio vai ser o quê? 3,5, que é sempre eu pego do equilíbrio, tá, gente? 3,5 mol dividido por quantos litros? 5 litros. O que eu vou ter, então? 0,7 mol por litro. Show? A concentração do gás nitrogênio é 2,5 mol dividido por 5 litros, que vão dar o quê? 0,5 mol por litro. A concentração da amônia é o quê? 3 dividido por 5 litros, que vão ser igual a 0,6 mol por litro. São esses valores que eu vou jogar na minha expressão. Então, vai ficar assim, ó. Kc, vou fazer de amarelo. Kc, que vai ser igual a concentração do meu produto, que é da amônia, elevado a seus coeficientes, nesse caso é o quadrado, dividido pela concentração do gás hidrogênio, elevado ao cubo, vezes a concentração do gás nitrogênio, elevado a 1, que eu não preciso colocar. Então, Kc para essa equação vai ser igual. Concentração de amônia, 0,6 ao quadrado, dividido por 0,7 ao cubo, vezes a 0,6 da amônia. Não, 0,5. Aqui não tem jeito. Infelizmente, a gente vai sofrer aí na matemática. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Não tem jeito. Faça os cálculos aí e fala para mim, que valor vocês chegaram? Professor, Oi. uma pergunta. Claro, pô. Tratando muito número abaixo da vírgula, porque vai estar muito número abaixo da vírgula. Eu uso todos os números abaixo da vírgula ou posso só usar os 4, 5 primeiros? Então, o Murilo, olha só o que ele falou para a gente aqui. Aproximadamente. Aproximadamente. Então, se você usar as regras de aproximação, você não vai ter erro nenhum. Aí você que escolhe, quer trabalhar com uma casa, aproxima, não vai ter erro. Mas usando aquelas regras de aproximação, né? Se eu quero aproximar uma casa só, eu olho para a seguinte. A seguinte é menor que 5, permanece ela. É igual a 5 ou maior que 5, você acrescenta uma unidade. Show? Sim, sim. Show. E aí, dá quanto isso? Deixa eu ver se alguém já fez aqui. Calma aí. Estou esperando. Deixa eu ver aqui no bate-papo aqui.
Vamos lá, Bárbara, vamos fazer. Bárbara, Alice. 2,1. Hã? Quanto? 2,1. 2,1. 2,1. Show. Usando todas as casas, fica 2,099. E mais um monte de número. Massa, massa, massa. Irado, 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 irado. Muito irado. Suave. Murilo. Ok. Faz um cálculo para mim, já que você está com a calculadora aí. Divide 1 por 0,35. 1 por 0,35. É. 2,85. Hã? Não, 1 dividido por 0,35. 2, 1 dividido por 0,35 é 2,85. não entendi. 2, fala de novo. 2, Repetir? 2, 85. Mais algumas casas atrás, mas eu não acho que não precisa falar. Show, show. Porque, gente, aqui, infelizmente, não tem outro recurso para vocês, né, cara? Não tem outro recurso. Vou ter que dividir isso aqui. A ideia é, claro que isso aqui é uma questão de vestibular, ele é fila da puta pra gente, né, cara? Ele tentou aqui fazer números bem próximos. Mas numa questão do Enem, vocês poderiam friamente fazer isso aqui, ó. Corta, 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 e aqui ficaria 1 dividido por 0,735. Mas você sabe que esse número é muito abaixo. No Enem, vocês não vão ter número assim, 2,1, 2,7, 3,1. Vai ter assim, 2,1, 8. Entendeu? Muito diferente, porque isso aqui é uma questão de vestibular. Então, em vestibular, o buraco é mais embaixo. O sarrafo é mais acima. Em vestibular, eles pressionam muito, porque você tem um tempo maior para resolver a questão. Então, por exemplo, a prova da UVV, eles querem que você use a gravidade 9,8. Já vi questão, por exemplo, de física da UVV, deles pedirem para você usar 9,81 para a gravidade. E se você não usasse 9,81, você perde a questão, devido às aproximações. Mas na questão do Enem, teria assim, 2,1, aí aqui seria 4, suponhamos. Aí aqui seria 5,6, olha só, muito distante. Isso é Enem. Vestibular tradicional não é assim. Por que eu pedi o Murilo para fazer essa conta? Porque se for no Enem, gente, senta a ripa e aproxima. Não tem problema. 0,6 é muito próximo de 0,7. Pode aproximar. Enem. Vestibular tradicional, vocês têm mais tempo, vocês terão que realmente calcular. Tá claro? Enem pode fazer isso. Vestibular tradicional não pode. Tranquilo, galera? Só para a gente poder entender qual que é a diferença entre a prova do Enem e a prova de vestibulares tradicionais. Obrigado, hein, Murilo, pela participação. Galera, fechou? Faz um printzão aqui. Deixa eu colocar aqui o valor. Então, KC igual a... Desconferir não, né, Murilo? Não. Tá certo. 2,1. Fechou, letra E. De escola. Galera, eu acho que ficou de boa pra gente, entendeu? Tranquilaça. Eu vou fazer uma agora, eu vou apagar tudo aqui e vou fazer uma lá de deslocamento de equilíbrio. Limpar todos os desenhos, e vou lá para o outro capítulo. Gente, façam todos os exercícios de equilíbrio, tá? Façam todos. Tendo dificuldade, pontuam para mim, ó. Deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, tá aqui, falando o que acontece. E nós vamos pegar uma questãozinha aqui. Show? Olha uma questãozinha do Enem, iradaça para a gente fazer. Às vezes,
né, abrir um refrigerante, percebe-se que a parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para o fato está relacionado à perturbação do equilíbrio existente entre alguns ingredientes do produto de acordo com a equação. Então, dióxido de carbono mais água no estado líquido forma quem? Ácido carbônico na forma aquoso. A alteração do equilíbrio anterior relaciona-se ao vazamento do refrigerante nas condições descritas. Tem como consequência a, e aí ele pergunta para a gente, qual seria a consequência? Por que que tem esse vazamento desse refrigerante? E aí? Fala para mim. Sei. AD? Hã? Qual a letra? Não tô Seria AD, professor? B de bola ou D? AD. Elevação D. da concentração. Elevação da temperatura do recipiente. E aí? O que vocês acham? Mais alguém Professor, está aí ele assistindo? está falando que você abriu o livro de Coca-Cola e espurrou, não foi? Aham, É isso que ele se refere no texto? isso, perfeitamente. Então, você tem uma reação em equilíbrio de Uhum. um mol de está equilibrado? Está equilibrado. Um mol de CO de gás carbônico, um mol de água e um mol de ácido carboxílico. Se Uhum. você perceber, os reagentes, juntando eles, seriam 2 mols, enquanto o produto seria um só mol. Então, quer dizer que esses reagentes ocupam mais espaço. Como Uhum. você está pressurizado, quando você tira a pressão, eles vão conseguir trocar, porque quando você tem mais pressão, o lado que é menor fica em vantagem na reação, fica com maior quantidade de reagente. Quando você tirar a pressão, vai favoritar os lados dos reagentes, que vão aumentar em quantidade. Aumentando a quantidade de CO2 no líquido, vai fazer espuma esburrar. Mas se tem espuma, então não está aumentando a concentração de CO2. Se tem, a espuma é o gás. Então, se antes ele estava em forma de ácido carboxílico, Uhum. quando você tirou a pressão, formou água e CO2 dentro do líquido. Dentro do líquido. Então quer dizer que o equilíbrio foi deslocado para a direita, para a esquerda, no caso. À esquerda, É isso. isso que você está falando. O equilíbrio foi deslocado para a esquerda. Eu estava tentando falar isso, mas pelo jeito eu não consegui. Eu sou horrível explicando. Ei. Não é bem assim não, não é bem assim não. Tá, mas o equilíbrio foi para a esquerda, beleza. Foi para a esquerda, mas o porquê que ele foi para a esquerda? Por que ele foi para a esquerda? Professor, Oi? porque um mol de CO2 e um mol de água ocupa mais espaço que um mol de ácido carboxílico, não? Sim, mais Então, espaço, se sim. antes estava em pressão, quer dizer que ele teria, entre aspas, menos espaço, né? Ele tem que tentar diminuir essa quantidade de pressão. Então, ele forma para o lado da direita, que ocupa menos espaço. Quando você abre a pressão, ele voltaria para quando não tivesse pressão, que seria a maior quantidade de CO2 e água. Entendi a sua explicação. Mas agora sua tela ficou preta para mim. Calma aí. Vamos. Mas Bárbara estava querendo A sua falar alguma coisa no explicação, chat. a sua explicação está perfeita. Porém, a sua conclusão de alternativa não está condizente com a sua explicação. Ô, professor. Porque, vamos entender, de novo, eu tenho um recipiente fechado de refrigerante. Eu vou tentar desenhar aqui, tá, gente? Ó, eu tenho um recipiente fechado. Quando eu abro ele, você acha que a pressão do refrigerante aqui dentro, ela aumenta ou diminui quando eu abro? Diminui.
Diminui a pressão. Se diminui a pressão, o meu equilíbrio desloca para qual lado? Para a esquerda. Se diminui a pressão, eu desloco para o lado de maior quantidade de matérias no estado gasoso. Qual lado que tem maior quantidade de matéria no estado gasoso? A esquerda? A esquerda. Então, eu desloco para o lado desse cara. Se eu desloco para o lado desse cara, eu tenho só dióxido de carbono? Não, tenho água. Então, essa água é o refrigerante que também vai sair. Perfeito? Então, em que alternativa que está condizendo com isso? Liberação de CO2 para o ambiente. Você falou que... Não é? Ô, professor, eu não pego refrigerante, então quando ele falou vaza do produto, eu pensei que passava o refrigerante, não está se brindar o gás ao gás. Não, mas se o gás sair, ele vai ser naquela forma de espuma. O que esse gás vai sair? Ele vai sair, dissolvido a ele, várias moléculas de água. Então não sai só ele. Sai ele e o refrigerante. Tá bom. Então, é porque eu pensei, se aumentasse a quantidade de CO2 no refrigerante, ele ia aumentar o volume, ia sair de lá de dentro. Hein, pensa num... Você já brincou de bolinha de sabão? Se você faz bolha de sabão, sai só o sabão? Não. Perfeito? Perfeito. Então vamos limpar aqui. Só mais uma a gente poder vazar. Já deu a hora, inclusive, né? Vamos vazar a última aqui. Enem, a hipóxia. A hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar. São dores de cabeça, tontura, blá, 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 ao praticar atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, que ele deu como fórmula HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Ó, então quer dizer que vai diminuir esse cara. Sim? A alteração na concentração de hemoglobina oxigenada do sangue ocorre por causa do... Então, para diminuir, meu equilíbrio tem que ir para a esquerda. O que vai causar um deslocamento de equilíbrio para a esquerda, já que eu vou ter menos hemoglobina oxigenada. Aí ele fala, elevação da pressão arterial. Se eu aumento a pressão arterial, eu vou diminuir... aumentar a pressão arterial, eu vou diminuir a concentração de substâncias gasosas. Perfeito? Nessa equação aqui, para mim, eu não consigo entender quem é substância gasosa aí. Todo mundo aquoso, está todo dissolvido no sangue, no líquido do sangue. Aumento da temperatura corporal. Não sei, não consigo avaliar a temperatura. Eu não tenho a variação de entalpia. Redução da temperatura do ambiente. Também não posso falar, eu não sei para que lado é endotérmico, nem para que lado é exotérmico. Eu não posso adivinhar. Esse dado não está no problema. Tá? Queda da pressão parcial de oxigênio. Então, vamos imaginar o seguinte. O que é queda parcial da pressão do oxigênio? Eu tenho um ambiente, que é o ar atmosférico. E o que é fazer com que a pressão parcial de um gás diminua? É ter menos oxigênio. Se eu tenho menos oxigênio na atmosfera, eu vou ter menos oxigênio nesse equilíbrio. Se eu tenho menos oxigênio, quando eu retiro uma espécie química, eu desloco para o sentido de repor. Então, meu equilíbrio desloca para a esquerda, consequentemente, eu tenho menos hemoglobina. Então, esse termo aqui, queda de pressão parcial, seria que eu tenho meu sistema, que no caso seria a atmosfera em volta desse meu indivíduo que está lá tentando praticar atividade física. Então, aqui, ao nível do mar, eu tenho mais moléculas de gás oxigênio. Então, o que seria a pressão parcial desse gás? A pressão parcial dele seria o quê? nRT dividido por V. Aquela equação geral dos gases ideais.
Galera, equação de Clapeyron. Se eu diminuir o número de mols, a minha pressão vai cair. Então, quer dizer, e nós já sabemos disso, que lá na altitude tem menos oxigênio, o ar é mais rarefeito. Se tem menos oxigênio, tem uma pressão parcial menor. Porque não é só, por que fala parcial? Porque a atmosfera não é feita só de oxigênio. Além do oxigênio tem nitrogênio, tem metano, tem outros gases. Então é pressão parcial, não tem um gás só. Então, por quê? Então, queda da pressão parcial. Então, se cai oxigênio, a pressão parcial, eu vou ter menos oxigênio dissolvido no sangue, logo o meu equilíbrio desloca para a esquerda. Irado, né? Pronto, acabou a nossa questão, letra D e vida que segue. Galera, obrigado pela atenção de vocês, um ótimo final de semana e aguardo vocês aí na próxima semana, acho que dia 19, segunda a galera aí, a gente retorna. Ó, tamo junto, um abraço. Fui. Tchau. Tchau, meu brother, tamo junto.